Olá pessoal, neste vídeo vamos passar uma definição de matriz matemática. Matriz é uma tabela organizada em linhas e colunas no formato M por N, onde M representa o número de linhas e N o número de colunas. A tabela deve ser representada por parênteses ou colchetes. Segue aqui um exemplo de matriz A 2 por 3. A primeira tabela, temos aqui primeira linha, sempre contando de cima para baixo. Então, a primeira linha tem 1, menos 2 e 3. Na segunda linha, temos 0, 4 e 2. Na segunda tabela, temos aqui 3 colunas, contando sempre da esquerda para a direita. Na primeira coluna, temos 1 e 0. Na segunda coluna, menos 2 e 4. Na terceira coluna, 3 e 2. Classificação. Matriz unitária é a matriz que tem uma linha e uma coluna. Matriz linha é a matriz que tem uma linha. Matriz coluna é a matriz que tem uma coluna. Matriz retangular é a matriz que o número de linhas e colunas são diferentes. Temos nesse exemplo uma matriz 2 por 3, 2 linhas e 3 colunas. A matriz quadrada é a matriz que o número de linhas e número de colunas são iguais. Neste exemplo, temos aqui uma matriz 3 por 3, onde tem 3 linhas e 3 colunas. Ela pode também ser chamada uma matriz de ordem 3. Elementos da matriz. Os elementos da matriz são os números que estão dentro da matriz. Normalmente, utilizamos a notação A, I, J, onde I significa a linha e o J a coluna. Vamos praticar? Temos aqui uma matriz 4 por 4, onde vamos procurar os elementos pedidos. Então vamos lá. O elemento A12, qual é o resultado? O A12 é na primeira linha, segunda coluna. Ou seja, o resultado é menos 8. Agora o elemento A23. Então é na segunda linha, terceira coluna. Qual que é? 20. Isso mesmo. Agora o elemento 43. O elemento 43 está na quarta linha, terceira coluna. Ou seja, o elemento 43 é 0. Isso mesmo. E por último, o elemento A32. Ele está na terceira linha, segunda coluna. Então, o elemento é menos 4. É isso aí. Diagonais. Temos aqui um exemplo de uma matriz 3 por 3, ou uma matriz de ordem 3. As diagonais, elas passam sempre em matrizes quadradas. Nesse nosso exemplo, a nossa diagonal principal, ela vai passar sempre quando a linha, ela vai cortar sempre quando a linha for igual à coluna. Então vamos lá. Todos os elementos que forem iguais, ela vai cortar. Então ela está cortando aqui no A1, A22 e A33. Agora,
Quando a nossa reta passar pelo lado oposto, ela vai ser a diagonal secundária, ok? Multiplicação de matrizes. Para multiplicar duas matrizes, o número de colunas da matriz A deve ser igual ao número de linhas da matriz B. O resultado será uma matriz com o número de linhas igual ao da matriz A e o número de colunas igual ao da matriz B. Exemplo: para que essa matriz possa ser multiplicada, ela precisa ter o número de coluna da matriz A igual ao número de linha da matriz B. Nesse exemplo, nós temos a matriz A com 3 colunas e 3 linhas. Então, ela pode ser multiplicada. Ela vai gerar uma matriz com o número de linha da matriz A e o número de coluna da matriz B. Vai ser igual a uma matriz C, duas linhas e duas colunas. Vamos praticar? Temos aqui a matriz A vezes a matriz B. E ela vai gerar uma matriz C. Neste caso, nós temos a matriz A, duas linhas e 3 colunas. E a matriz B, 3 linhas e 2 colunas. Ela vai gerar uma matriz C, onde a matriz C tem 2 linhas e 2 colunas. Para que a gente possa fazer essa multiplicação, nós temos que pegar a linha da matriz a primeira linha da matriz A, e multiplicar pela coluna da matriz B, elemento por elemento. Então, vai ficar assim: linha da matriz A e a coluna da matriz B. Ela vai gerar o seguinte resultado: 2 vezes 2, 3 vezes 1 e 1 vezes 3. Ok? Agora vamos para o elemento A1, 2. Temos que fazer a primeira linha da matriz A com a segunda coluna da matriz B. E ela vai gerar os seguintes elementos: 2 vezes 0, 3 vezes menos 1 e 1 vezes 5. Ok? Vamos para o elemento da matriz C, A21. Para que podemos fazer este cálculo, temos que pegar a segunda linha da matriz A vezes a primeira coluna da matriz B. Ela vai gerar, então, a seguinte multiplicação: 0 vezes 2 mais 1 vezes 1 mais 2 vezes 3. Ok? Agora vamos para A22. Para que podemos chegar nesse resultado, temos que pegar a segunda linha da matriz A e multiplicar pela segunda coluna da matriz B, onde vai gerar o resultado: 0 vezes 0 mais 1 vezes menos 1
mais 2 vezes 5. Agora vamos fazer o cálculo dessa multiplicação. Então, na C, A11 vai ficar 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. E 1 vezes 3, 3. Agora faça com todos os outros elementos. A12, A21 e A22. E vamos chegar no seguinte resultado. A11, 10. A12, 2. A21, 7. E A22, 9. Ok? Como usamos matrizes no nosso dia a dia? Nós encontramos as matrizes nos campos da economia, engenharia, matemática, física, informática e etc. Na informática, temos o exemplo de editor de fotos ou um teclado. Temos algumas tabelas de exemplo na economia.